começando mais um Sucesso é o Caminho. Estou aqui, eu sou o Santucci, todas as segundas, nesse horário, para trazer um pouco desse conteúdo do Sucesso é o Caminho. E antes de eu entrar propriamente no tema, eu quero colocar algo que tem me deixado relativamente curioso. Algumas pessoas têm confundido sucesso é o caminho com o caminho do sucesso. São duas coisas diferentes, apesar de parecer apenas por um detalhe. Mas quando alguém se predispõe a dizer qual é o caminho do sucesso, é como se houvesse apenas um sucesso. De qualquer forma, a proposta do sucesso é o caminho é outra, que não tem nenhuma relação com esse outro tema. Por quê? Porque quando eu digo que sucesso é o caminho, é porque eu estou dizendo que caminhar já é o sucesso. Aliás, é muito interessante que sucesso e suceder, etimologicamente, ou seja, na origem das palavras, fazem total sentido. E suceder nada mais é do que, em termos bem populares, do que viver. Ou seja, uma sucessão de fatos. Você está vivendo? Você está sucedendo? Quando a gente diz que a pessoa foi bem-sucedida, é porque ela chegou a um determinado ponto que se esperava que ela alcançasse. Então, quando a gente fala de sucesso, a gente está falando de ser bem-sucedido. É sobre este sucesso que eu me refiro. E para que a gente continue tendo sucesso, é necessário que a gente não pare, que a gente continue andando. Porque sucesso é uma sucessão de bons caminhos. Então, sucesso é o caminho. Sucesso é não parar. Sucesso é ser bem-sucedido. Sucesso é andar de uma forma em que seja exemplo ou que seja bem visto. Sucesso ou ser bem-sucedido não é ser rico, ser poderoso. Eu conheço muitas pessoas que não têm tanto dinheiro e têm sucesso. São pessoas conhecidas, são pessoas renomadas, são pessoas respeitadas. E o poder? O poder está intimamente ligado a outra coisa. Este sim é o tema dessa noite: autonomia. E eu fiz esse breve intervalo porque os assuntos vão se relacionando. Talvez você que me acompanha tenha percebido que ao longo da semana eu vou trazendo os tópicos do que vai ser dito nessa segunda-feira. Eu falei sobre autonomia, contando uma história de quando eu era um menininho de 7, depois de 8. Depois tem uma nova história que está reservada, que é quando eu tinha 9, que talvez seja o boom da minha autonomia nesse período da vida. Depois eu venho falando sobre o pilar desse tema, né? Nós temos o nosso tema autonomia e a habilidade de confiar em si mesmo. E eu falei um pouco sobre confiança, sobre o quanto a gente cresce, quanto a gente estabelece vínculos de confiança com diversas pessoas, mas o quanto é importante e como conquistar a confiança em si mesmo. Fiz muito bem? Autonomia. Autonomia é o direito de um indivíduo de tomar decisões. De tomar decisões livremente, independência moral ou intelectual. O curioso é que o contrário de autonomia é dependência, servidão. As pessoas autônomas são aquelas que tomam as suas próprias decisões. E este caminho de tomada de decisão e de agir por conta própria é que nos faz sermos também autênticos, que faz com que nós possamos caminhar de uma forma
em que somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Agora, é curioso que esse é um conceito que tem a ver com viver em sociedade, porque é uma independência moral, mas há uma interdependência moral. Ser um sujeito autônomo, e pertencer a um Estado autônomo, é também lidar com a sua soberania. Não à toa que os países autônomos são os países soberanos. Então, nós individualmente também exercemos a nossa própria soberania. Por isso, muitas vezes, e em muitas culturas, nós usamos termos como isso não é da sua conta, deixa que isso eu resolvo, isso é um problema meu. Por quê? Porque eu sou soberano sobre as minhas escolhas e sobre as consequências. E isso nos traz autonomia. E por que, então, muita gente prefere não ter autonomia? Para se pensar, talvez. Mas ela, eu fui buscar um conceito filosófico e fui entender o que alguns filósofos, principalmente aqueles que se debruçaram mais sobre as questões humanas e modernas, falam sobre o termo autonomia. E eu encontrei Kant, Immanuel Kant, que é um prussiano, e ele diz que, eu vou ler aqui, tá? Para que não fique um dito não bem dito. Então, segundo Kant, autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou externo, com uma influência subjugante, tal qual uma paixão ou inclinação afetiva incoercível, ou seja, que não se pode conter. Então, o ser autônomo, segundo a filosofia de Kant, é de poder realizar dentro da sua vontade algo dentro da moralidade vigente possível. Então, eu sou autônomo. Por exemplo, eu sou autônomo para dirigir, vamos dizer assim, né? Mas, digamos que eu esteja num cruzamento e o trânsito é pesado. Então, o farol abre para mim, o semáforo ou sinaleiro, dependendo da região do Brasil que você estiver assistindo. E aí, o sujeito de trás buzina para mim. Porém, se eu avançar o sinal, eu posso travar o trânsito nas outras vias. Eu tenho autonomia para fazer isso, mas se eu não pensar no bem comum, eu estou usando a minha autonomia em detrimento da autonomia do outro. Então, eu sou um ser autônomo diante de também uma conduta moral, de uma conduta social. Então, eu posso ter a minha autonomia, cuidar da minha própria vida, ser responsável por ela, porém, eu tenho que me preocupar também com o outro. E essa talvez seja a segunda parte onde nós nos encrencamos. Na primeira, eu preciso ser independente, e na segunda, eu preciso ser responsável. Olha que curioso. Eu gosto muito da leitura filosófica, mas especificamente eu gosto de alguns autores, um que nem é tão filósofo, mas também é filósofo, que é Goethe, e gosto de um outro que tinha um senso de humor, digamos, contestável, que é Nietzsche. Nietzsche diz algo mais ou menos assim: se passarmos muito tempo olhando para dentro do abismo, é possível que em algum momento o abismo comece a olhar para dentro de ti.
Kant e Nietzsche têm algo em comum, eles são prussianos, só que Nietzsche nasceu depois que Kant morreu. E a gente pode imaginar que, claro, que ele bebeu dessa fonte, que foi Kant, porque Kant disse outra coisa. De um lenho tão retorcido, que é o ser humano, não se pode esperar algo reto. Kant também disse algo muito interessante. A ciência, ela é o conhecimento organizado. Já sabedoria é a vida organizada. Por que eu estou trazendo isso para falar de autonomia? Porque eu estou pensando em dois problemas. Primeiro é na independência e segundo é na responsabilidade para com o outro. Porque um ser não se torna autônomo. Porque muitas vezes é mais interessante não cuidar da própria vida. Seguir o que os outros estão fazendo. Eximir-se da responsabilidade. E já que eu trouxe tanta filosofia nesse dia, Sartre diz que... Daqui a pouco eu falo de Sartre e vou dizer o que ele diz. Mas provavelmente você já deve estar pensando que autonomia tem muito a ver com liberdade. É verdade. Mas liberdade é mãe da autonomia. É a liberdade que determina o quão autônomos seremos. A liberdade é um conceito maior, ele é um direito de agir. A liberdade é exercer o livre-arbítrio com responsabilidade. Então, quando eu estou livre, quando eu me sinto livre, eu estou cuidando da minha própria vida e cuidando daquilo que é importante para mim, sem perda para o próximo. Então, conquistar e se manter livre é também se manter responsável. E agora eu digo que Sartre diz que a liberdade é a nossa condenação. Por quê? Porque nós nascemos livres e nascemos para sermos livres. E na medida em que a gente não exerce esse direito de ser livre, o outro vem para nos dizer como nós devemos viver. E a condenação é exatamente essa. Não é o que os outros dizem ou fazem, mas é o que nós fazemos com isso. Quando a gente permite que o que o outro está dizendo ou dizendo que nós fazemos e nós concordamos com isso, nós estamos nos eximindo da nossa própria responsabilidade. É como se aquilo que o outro está colocando na gente é o que a gente é. Por isso é uma condenação. Quando eu deixo de exercer a minha enorme liberdade, eu perco a minha autonomia. E eu perco outras coisas. Então, muitas vezes, as pessoas se tornam dependentes e não responsáveis, porque ou elas temem perder o pouco de liberdade que ainda têm, ou elas não têm coragem de assumir a própria liberdade e assumir a própria vida. Seres autônomos são seres livres. E foi pensando nisso que eu me lembrei de quando eu era essa criança. Essa criança ali de 7, 8 anos, que resolveu voltar para casa sozinho, e a mãe com os olhos esbugalhados quando viram essa criança chegar. Porque naquela época eu me sentia livre. Ou quando eu fui para ir para a casa de um amigo do meu pai, porque eu me sentia livre. Porque a criança se sente livre. A criança não tem nenhum
problema de assumir a própria liberdade. Por isso a criança ranheta quando algo lhe é proibido, porque nada lhe deveria ser proibido, porque a criança veio para ser livre. O animal veio para ser livre. O ser humano é que pensa ao adolescer e depois ao se tornar adulto que é possível ser livre e se colocar regras que não são regras sociais. Entende? Eu sou livre, mas para eu ser livre, eu preciso de tal coisa. Não, você é livre, ponto. Você não precisa de nada para ser livre. Para exercer a autonomia, aí nós temos uma questão ética e moral. Porque aí sim, evidentemente, exige de mim responsabilidade para com o outro. Também não à toa que a terceira sessão disso, que a primeira foi um conceito, depois a filosofia, e o terceiro conceito disso é que a autonomia também quer dizer tempo. Por isso que quando você compra um carro, ou quando você vai entrar num avião, ou mesmo num navio, a gente, em alguns casos, fica atento em qual é a autonomia. Um avião tem uma autonomia de voo, o que quer dizer que naquela velocidade ele pode ir com aquele combustível durante algum tempo sem precisar descer para reabastecer. Um carro é a mesma coisa. Um tanque de combustível dá uma autonomia de tantos quilômetros para um carro. Você já deve estar pensando nisso. A autonomia é algo recarregável. Verdade. Nós somos seres autônomos e de tempos em tempos nós precisamos pensar na nossa autonomia. Como naquele exemplo que eu dei do cruzamento, eu sou autônomo e antes de autônomo eu sou livre. Eu podia simplesmente avançar porque o sinal está verde para mim. Mas ao avançar, eu coloco a vida do outro em não ter condição autônoma, porque eu estou infringindo uma regra. A liberdade me diz que eu posso ir, eu sou livre para fazer isso. Mas a autonomia me diz que eu estou dentro de uma realidade. Ser autônomo é ser espontâneo. E daí vem essa habilidade de confiar em si mesmo. Quanto mais eu treino a minha espontaneidade, quanto mais eu preservo a minha liberdade, mais eu aumento a minha confiança em mim mesmo. Mais eu aumento a minha vontade de exercer a minha própria autonomia, a minha própria espontaneidade. Eu quero ser genuíno. Eu quero continuar fazendo aquilo que eu me predisponho a fazer, porque eu sou livre para decidir essas coisas. E eu preciso de autonomia. Eu preciso cuidar da minha autonomia. Avançar nas minhas atividades de forma autônoma. E Santucci, o que eu faço com o outro se respeita? É assim que a gente faz com o outro. Porém, é confiando em você mesmo que você avança. Porque as pessoas mudam. A autonomia tem um tempo. E eu sou autônomo para decidir outras coisas. E muitas vezes as pessoas mudam as suas direções. Os seus caminhos são outros. Então passa a não ser só uma questão de confiar ou não na outra pessoa, mas confiar principalmente em si mesmo. Porque o que faz das relações avançarem são os próprios interesses.
E os interesses também mudam exatamente por isso, porque nós somos livres, estamos caminhando em direções e muitas vezes nós nos afastamos daqueles que estavam juntos. Existem algumas pessoas que estão juntos com você nesse caminho. Existem pessoas que você encontra no caminho. E essas pessoas passam a ser as pessoas em que você confia. E aquelas outras pessoas são as pessoas que você não confia mais. Mas confiar não nesse sentido pejorativo, não nesse sentido em que as pessoas costumam dizer, eu não confio mais em você. Mas sim de que não há fio mais entre nós. Nós não estamos mais conectados, não estamos mais ligados, precisamos seguir. O que acontece quando alguém nos desagrada é que você passa a não ter mais a mesma fidelidade, o mesmo fio. Aquilo que foi combinado deixou de ser. Então, muitas vezes, esse fio se afasta. Então, eu passo a não mais confiar porque eu não tenho mais esse interesse que nos fiava, que é o princípio da fidelidade, da mesma etimologia de ser fiador, de confiar, de confiança. Então eu não te fio mais. E muitas vezes eu não te fio mais justamente porque nós nos afastamos. E eu preciso continuar seguindo minha autonomia. E aí, com tudo isso, a gente vai juntar esses fios todos para dizer que talvez você não consiga ter autonomia porque se sente dependente de um emprego, de uma pessoa, de algo específico. Você se sente com necessidade de servir a isso. Ou porque simplesmente é mais fácil entregar a responsabilidade da sua vida para outra pessoa. E eu percebo isso em pessoas que dizem, a culpa não é minha. Foi o outro. E às vezes diante de fatos que não há o que dizer. É claro, foi você quem escolheu esse caminho. E são essas pessoas carentes de autonomia que embarcam num processo de vida que não sucede, que estagna, que faz com que você fique parado no mesmo lugar. Mesmo que não haja mais fio, mesmo que não haja mais confiança, mesmo que os interesses já não sejam mais. Eu sei que não é fácil. Manter-se autônomo, senhor da própria vida, senhora da sua própria existência, protagonista de uma história, às vezes não é fácil. Mas se você quiser continuar no caminho, ser bem-sucedido, ter uma vida feliz, que produza, que tenha legado, é necessária autonomia. E antes de qualquer coisa, manter a sua liberdade a todo custo. Obrigado por sua audiência. Gratidão.